final. Bom, se bem que na outra ali vai. Ó, os negocinhos pode pôr aqui em cima da bolsinha. Vamos medir essa daqui primeiro. E aí a hora que trouxer as pilhas, a gente vai... Ó, pessoal, o verde é o último aqui. Aí é o amarelo. E o vermelho. Tem cor, não? Tem homem também. Ah, e tem as indicações aqui, o P, o C. A distância do polo vermelho e amarelo interfere. Para ligar ele aqui, a gente pode testar para ver. distante. Quanto mais longe, melhor do outro. Ó, ele tá ligado aqui, pessoal. Aí eu vou colocar na escala de 200 ohms. Vou pôr a função de teste aqui, ó. 75 ohms, essa única haste. Então agora eu vou desligar ele aqui. Tira dessa haste a presilha, Chico, e põe naquela outra lá. Não vamos esquecer, 75. Aí, vamos ligar ela. Escala de 200 ohms. Se eu colocar de 20, acima de 20 ele não vai ter resolução. Põe o botão de teste. 65, então vai estar bem próxima, porque elas estão no mesmo espaço, né? Agora, vamos colocar lá na última lá. Dá pra gente vir um pouquinho mais pra cá? Aí, já deu. Então, ó, vou ligar. Pôr a pressionar para teste. Aquela última deu 133 ohms. Só que a gente não vai trabalhar com elas individuais, eles vão fazer uma malha. Então, ó, vou desligar o equipamento. Esses equipamentos de display, evita deixar eles expostos ao sol, porque ele vai escurecer a tela e com muita exposição pode vir a queimar o display. Então segura ele, por favor, aí, deixa mais ou menos na sombra. A resistência vai somar? Não. Diminuir. Diminuir? Quem quer? Põe as pontas de prova aí e agora vocês podem fazer a leitura. Aqui, gente, ó. Coloque. Aí é o seguinte, ó. A verde primeiro. A verde é sempre ir, ó. Terra. Não. Perdão. Amarela aqui, ó. Aqui. Amarelo aqui? Isso. Pode pôr. Aí. Certo. Ali você desligou ele, mas Isso aqui. Ah, é legal desligar. Fica comum por isso aqui, verde, perdão. Põe ela aí. Fixa ela aí com uma mão só assim não dá. Agora essa daqui. É para colocar uma E a outra? fonte. Ele é uma entrada por uma fonte, para não Isso. usar pilha. Agora você coloca, já tá no 200 apertado, ó, aperta o botão de teste. Assim, ó. Deu. Quanto que deu? As duas. 36. 36? 36,8. Vira. Baixou bastante. É, baixou aqui. Mostra pro pessoal lá. Isso. Aí você só aperta ele aqui e vira 5 dedos. Aperta e vira. Aí. Aí, pessoal, 36 ohms. O máximo aí é 10 volts ou mais 10 volts. 10 ohms ou mais próximo que quiser. Agora vamos interligar a terceira aqui. Só. Lembrando que o ideal é que esse cabo seja um cabo nu e que ele esteja em contato com o solo. Um cabo nu de 50 milímetros, né, moço? 50. Bom, residencial até 35 pode, né? Aí, quem vai fazer a leitura agora? Não. Mostra pra ele como é que faz. Isso, põe, aperta e vira. Isso, aí você resetou. Aí você aperta e gira assim. Ligado já? Tá ligado já. Não, ele ligou agora. Aperta ele assim, ó. Isso. E gira pra cá. Aí, isso aí. Aí, ó, resetou. Quanto que deu a leitura? 29,8. Quanto? 29,8. 29? Então vocês viram que caiu pouco, de 36
35, 36, caiu para Tá 29. mais potencializado. Então o que O solo acontece? ali tá mais ruim. Eu vou ter que colocar de mais uma ou duas, às vezes até 3 aços para dar uma resistência de 10 pontos. Você faz esse teste, porque dependendo da aço que você põe aonde, é a potencialização do aterramento que zerar. Você vai pro Nordeste. Aí você tá na oitava, você tem que tirar essa oitava, porque na sétima já zerou. A oitava ela potencializou dependendo da riqueza do solo. Então o que acontece? No esquema TT eu preciso ter um termômetro, preciso colocar de 3, 4, 5, 6 hasses e preciso também, pessoal, ter obrigatoriamente o DR. Vocês viram a Pega lá, importância de uma do vez. DR? Pega lá pra você ver de uma vez. Não só por uma exigência do aterramento, como o único aterramento que existe DR no TT. Infelizmente não funcionou ali, semana que vem eu mostro para vocês. Mas nesse sistema aqui, Agora a gente vai transformar aquele TNCS, vamos desmontar e vamos transformar ele em TT. Então eu já interliguei as 3 hasses. Eu vou tirar o cabo de neutro e o cabo PEN que para ali no barramento de terra. Vou levar ele diretamente do DR. Vou pegar um cabo que vai sair da entrada do DR e vai manter no barramento de terra. Só que aí agora, para a gente poder, na verdade, o TT ele não está interligado. Então vamos fazer o TNS primeiro, depois a gente finaliza. Primeiramente o esquema de aterramento TNS, onde a gente precisa equipotencializar, depois a gente parte para o TT. Então, ó, no TNS eu preciso equipotencializar, só que eu tenho as hastes. Então olha o cabo neutro, cabo PEN, ele para no barramento de terra, do barramento de terra ele vem para o DR, do DR ele vem para o barramento de neutro. Só que o que acontece? Agora, sendo aterrado pelo padrão de entrada, pelo cabo neutro, que querendo ou não vai ter essa função. Querendo ou não ele tem essa função, mas o nosso aterramento está partindo do aterramento funcional, perdão, de proteção, que são as hastes. Vê se dá para enrolar ele junto aí, senão você decapa mais um pouquinho. Olha o alicate aí. Então pensando no DR, no DPS, não vai mudar o nosso sistema, só vai mudar no TT, porque aí no TT eu não vou ter o neutro aqui, o neutro vem direto no DR e da saída do DR ele vem para o barramento de neutro. Deixa ele acertar ali, pronto. Então ó, o nosso aterramento vem direto para o barramento e o neutro, que tá o cabo PEN, mas ele está vindo só com a função de neutro, ele precisa equipotencializar aqui. Daqui ele vem para o DR, da saída do DR vem para o barramento de neutro. E nós temos o esquema TNS, TR neutro separado, mas temos um ponto em comum que é o BEP para equipotencializar o terra com o neutro. Então deixa eu ligar aqui o disjuntor do poste, liga aqui o DR. Então continuou, só que adicionou as hastes de reforço. Só que adicionou as hastes. Ó, não funcionou mesmo ele aqui. A lâmpada acendeu, a campainha. Então, nesse caso, o DR era para ele atuar em uma fuga de corrente, mas ele não vai atuar. Ele ia desarmar. Ele vai desarmar. Só que ele vai desarmar por fuga de corrente. Mas por estar equipotencializado, o disjuntor vai desarmar também, porque ele também vai entender como curto. Então o DR seria uma proteção adicional para naquele caso da criança descalça ali com um cabo na tomada, um garfo. Então, mas não deu para testar, ó. Fase e ó, ele até desarmou aqui, ó. Então nesse caso o DR desarmou, não desarmou o disjuntor geral por uma fuga de corrente, então ele desarmou o DR e desarmou o circuito que teve essa fuga. Então eu já vou saber onde é que está esse problema. Mas essa ligação tá errada, né? Não. Tá aqui. Ou tá certo? Tá certo. O problema é que o DR não está funcionando. Esse é o problema. Só que ele desarmou também o nosso disjuntor lá do poste. Para quê? Para evitar perturbar A rede. a instalação, a rede, e no caso a nossa rede seria a escola aqui. É porque o terra tá no barramento bem antes da literatura. Tá certo. Aqui, ó. Ah, tá.
Beleza, que susto, já derrubou lá. Então, beleza, pessoal. Se eu pegar a fase e neutro agora, ele vai dar um pipoco, mas vai desligar só o disjuntor. Então ele desarmou só o disjuntor onde houve essa fuga, e ele desarmou também o disjuntor aqui do nosso padrão de entrada, que no caso está protegendo a nossa instalação aqui para a gente não perturbar. E se colocasse a criança ali descalça com um garfo na tomada, o DR era para ele desarmar, coisa que o disjuntor não faria, porque nesse caso não seria um curto, seria uma fuga de corrente, por mais que ele encontrasse aqui. O disjuntor, vocês viram que ele não atuou naquele primeiro momento. E para finalizar, a gente vai fazer o esquema de aterramento TT. Então no TT, ó, o cabo de neutro que tem a função, querendo ou não, de PEN, mas eu não vou dar essa função de PEN para ele. Ó. Vou pegar outra chave. Aqui eu vou colocar um conector vago mesmo. Por quê? Porque eu tenho as hastes ali. Tem três jeitos. 3 tipos de aterramento. O TNCS, que foi o primeiro, até aqui é TNC. Os barramentos separou, TNCS. Vimos o TNS, onde eu tenho as hastes, aterramento funcional, tipo funcional e o tipo de proteção. Funcional, padrão de entrada, proteção às hastes. E equipotencializado, no barramento de terra. O terra e o neutro se encontram. Agora olha no TT. TT obrigatoriamente hastes de 3, 4, 5. Terra e neutro não se conversam. Então eu posso encontrar tensão se houver uma fuga de corrente entre o meu aterramento do padrão de entrada e as minhas hastes onde está chegando essa corrente. Por quê? Por ele não encontrar o neutro, se tiver uma fuga de corrente ele não vai desarmar o disjuntor por curto-circuito. Então se eu não tiver um DR, ele também não vai desarmar. E caso eu tenha um DR que não esteja em condições de uso, ele também não vai funcionar. Mas tem um aqui, ó. Ih, rapaz, eu acho que não era nem o... Eu não vi que tava esse cabo aqui, acho que por isso que o DR Não desarmou, ele tava passando direto. A gente não viu esse cabo aqui. Olha só, matou a pau. Ó. Então eu posso tirar esse cabo daqui. Olha isso, olha você, ó, os dois não tá funcionando. Não reparei nesse cabo aqui. Bom, então o TT, vamos tirar a prova agora. Ó, o cabo neutro é o cabo PEN, mas só vai ter a função de neutro. Vem direto no DR, da saída do DR, vem para o barramento de neutro. E o terra está aqui. Então o meu terra e o meu neutro eles não vão se encontrar. Por isso que nesse sistema de aterramento é obrigatório o DR, porque se tiver uma fuga, o disjuntor não vai atuar, não vai induzir um curto. E só o DR que vai atuar nessa fuga. Vamos ligar o disjuntor do quadro, vamos ligar o disjuntor geral, vamos ligar o DR, os disjuntores dos circuitos terminais e... Aí ó, funcionou. Não vimos esse cabo aqui, só se preocupamos com a instalação e não vimos que tinha um cabo a mais aqui. Obrigado, Ronaldo. Tá esperto. Então, ó, apertou, ele vai desarmar, é um botão de teste. E esse é o melhor jeito? Não, esse é o TT. O TT eu tenho que pôr no mínimo 3 hastes, deu 36.
29, 28 e pouco, 28. né? Mas para uma Com residência, mais 3. o melhor sistema de aterramento seria esse? TNS. TNS. Porque o TNS eu não preciso de termômetro e eu preciso de uma haste só. Porque ele está equipotencializado. Então, se tiver uma fuga de corrente, o disjuntor derruba. Ele vai desarmar o circuito por curto-circuito. E no caso que a gente simulou ali, o DR queria atuar, porque o disjuntor não vai ter sensibilidade para saber se é uma carga ou se é uma pessoa. Só que você concorda que o choque também é uma fuga de corrente? Por isso que o DR desarmaria ali. Então vamos fazer o teste. Cadê aquele cabinho lá, Chico? Porque uma única haste é suficiente e o cabo neutro parou no BEP. Do BEP ele foi para o DR, do DR veio para o barramento de neutro e o terra das hastes parou aqui no BEP também. E se caso já tiver haste, sim, tiver aterramento, Você pode transformar um TT no TNS, é muito mais eficiente, muito mais seguro e muito mais fácil, porque eu não preciso de DR, não preciso de um monte de hastes. Ó, agora vai fazer o teste da criança lá, ó. aí, rapaz. Na hora ele já desarmou, coisa que o outro não desarmaria. Então, pessoal, eu posso dispensar o DR, por mais que o meu sistema de aterramento não exija. Por isso que no TT ele pede o DR. A gente já não fez o teste no TNCS sem o DR, ali com a criança. Então o TNS é o melhor sistema de aterramento e eu não posso abrir mão do DR. O único esquema de aterramento que exige DR é o TT. TT tem que ter termômetro, DR e de 3 a 5, 6 hastes. TNS, uma única haste, equipotencializando. Qualquer fuga de corrente, ele vai se transformar em um curto, exceto uma situação real, onde uma criança ali, enfia um garfo na tomada descalço, ou vocês lavando um quintal desse aqui descalço com uma VAP aí, com uma extensão onde ela encosta na água. Certo. Se eu vou montar 2 quadros numa residência, um DR é suficiente só para os 2 quadros? Se o ideal é ter um por quadro. Ou a não ser que, vamos supor, um sobrado, uma casa muito grande. O que eu costumo fazer? Tem um quadro principal e não tem os cabos de 16 que estão chegando. Ele não está passando pelo DR, pensando que eu já tenho um. Eu coloco um outro disjuntor de 63 ou de 50 com a corrente lá da minha ampliação. Ele está sendo protegido pelo DR e na saída dele vai lá para o outro quadro onde eu só coloco os disjuntores dos circuitos terminais. Não preciso pôr um outro disjuntor geral. Se quiser pode pôr, mas às vezes não sobra espaço. Então, agora se é um sobrado, a alimentação parte daqui e vai lá para cima. Então ele não está sendo protegido pelo DR de baixo. E também se eu tenho 2 instalações, 2 quadros, provavelmente deve ser porque a minha casa é muito grande e eu tenho uma corrente muito alta. Então aqui embaixo, por exemplo, eu posso ter um quadro de um disjuntor de 63 e lá em cima eu tenho um outro disjuntor aí, mas que o meu padrão vai atender. Ou a não ser que vocês trabalhem pelo fator da demanda, onde se eu não estiver usando aqui, eu posso usar lá. Agora se eu ligar tudo junto, não tem disjuntor que vai aguentar. E o DR, você falou, e o DPS também? DPS também. O ideal é ter um para cada quadro. O esquema de aterramento é o mesmo, mas ele protege. Por exemplo, tem um surto que pegou uma descarga atmosférica lá na minha antena. Então, primeiramente, ela vai induzir corrente nos meus equipamentos desse andar mais próximo. No caso do segundo pavimento, enfim. Então aqui, pessoal, era só um cabinho que estava saindo daqui e aí o DR não conseguiu atuar. E aí nesse caso agora, se eu encosto na fase ou se eu encosto no... teria que ser na lâmpada aqui, ou em qualquer lugar ele já vai desarmar. Então eu posso dispensar o DR. Qual que é o melhor esquema de aterramento? TNS. Mas eu preciso equipotencializar. Então, pensando no ar-condicionado, onde eu não quero mexer na instalação do cliente, eu vou enfincar uma haste ali do lado dele, vou colocar um DR, porque se houver uma falha na isolação do meu ar-condicionado, algum cabo encostado na carcaça, o DR vai desarmar o meu circuito e meu ar-condicionado vai desarmar. E aí não vai parar ligado, você vai,
Se eu colocar aqui, ó, ele não vai parar ligado. Eu vou tentar ligar, ó, e ele não fica. Ele até tenta ligar, mas ele não consegue. Aí no momento que eu cessei o problema, ele volta a funcionar. Então, espero que essa aula aí tenha sido bacana e interessante para vocês. É um assunto que não faz parte do curso, mas é muito importante vocês que vão estar atuando nessa parte elétrica. Ar-condicionado sem aterramento perde a garantia. Então, se vocês pegarem uma situação que não tem aterramento na casa, a partir de agora vocês estão preparados para dar uma solução para o cliente e vão executar de uma maneira funcional de acordo com a NBR 5410. Isso aí é um adicional, né? E também agrega valor no seu serviço, né? E já pega um a mais por fora aí. A gente não quer pagar, né? Não quer Beleza? pagar nenhum ar direito, vai pegar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Geralmente, para os meus cursos de elétrica, a gente faz umas 2 aulas aí, umas 14 horas. Nisso aqui, mexendo ali, trocando uma coisa, trocando outra, vendo todas as situações. Mas hoje eu bati recorde que eu consegui falar de tudo isso em 6 horas aí aproximadamente.